Olá, eu sou Geraldo Martins e o tema de hoje é nova liderança. Exatamente, nova liderança. Você acabou de ser promovido? Poxa, que bom! Parabéns! Agora vamos conversar um pouco sobre estratégia. O que fazer com esse novo cargo que você está? Porque tem uma diferença entre cargo e ser verdadeiramente um líder. Eu não vou discutir aqui o que é ser um líder. Tá? Em outras filmagens a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas hoje a ideia é o seguinte: quais são os primeiros passos para você que assumiu uma liderança na sua organização? Exatamente, vamos tentar lembrar assim o seu dia a dia, né? Antes de você galgar esse cargo de liderança, não vamos aqui falar qual cargo, supervisão, gerência, diretoria, isso é o que menos importa. Importa as primeiras atitudes que você vai tomar. Tá bom, olha, fui promovido hoje, recebi a notícia, que coisa bacana, vou comemorar com a família, um jantarzinho aí, uma coisa bacana, não é isso? No dia seguinte, a empresa inteira toda sabe que ganhou um novo líder, e esse líder é você. E aí você vai passar a noite inteira pensando o seguinte: o que fazer? Exatamente, o que fazer no meu primeiro dia? Será que eu continuo tomando café com o pessoal como eu tomava antes, 5 minutos, 10, 15 minutos? Será que eu tenho que chegar primeiro na sala do diretor para falar bom dia? Será que eu falo? Como é que é a atitude? Eu vou falar uma coisa para você: haja naturalmente como você fez a sua vida inteira dentro da organização. O que muda agora é que você tem uma série de responsabilidades pela equipe como um todo. Exato, a equipe conta com você. Se você foi colocado nessa posição de liderança, com certeza você passou por um processo seletivo interno que avaliou as suas habilidades, todo o seu comportamento também e o que a empresa pode acreditar no futuro para você. Exatamente, você está nessa posição. Então, mais uma vez, meus parabéns. Agora vamos lá? Você chegou no primeiro dia lá com a sua turma nova. Vamos simular uma situação aí que você tem abaixo, ali no seu departamento, 20 pessoas. Tá? Dessas 20 pessoas, com certeza, tem mais gente também que participou do processo seletivo interno para ocupar o mesmo lugar que você está hoje. Não foi? Não foi bem assim? No final da história, sobraram lá 3, 4 candidatos de outras áreas também, mas dentre esses 20 que você vai ter uma gestão direta, alguém foi seu concorrente. O como lidar com essa situação também é muito importante. Como é que você vai conseguir trabalhar com uma equipe que dentro dessa equipe tem um concorrente seu? Primeira situação, essa pessoa não é seu concorrente, ela apenas disputou um processo seletivo contigo e não passou. Agora cabe a você analisar sua equipe como um todo. Vamos pegar as 20 pessoas, tá? Cheguei lá, antes de chegar na organização, vamos falar um pouquinho, né? Você já conhece as pessoas, sabe o jeito delas, como é que elas trabalham, algumas coisas que elas não fazem direito, outras coisas que elas fazem muito bem, os sonhos dessas pessoas. A grande vantagem de você fazer uma carreira numa empresa é que você conhece os estilos de cada uma das pessoas que estão ao seu redor, não é assim mesmo? Só que agora tem uma novidade para você. Você vai ter que juntar tudo isso e transformar essa equipe numa equipe de alta performance. Exatamente, entrega de resultados constantes e cada vez melhores. Ué, não é isso que você queria? Você não queria ser o líder dessa equipe? A sua empresa entendeu que você era essa pessoa. Exatamente. Agora nós precisamos acertar, sabe o quê? O reconhecimento da sua equipe. A sua equipe também tem que encarar você como esse líder. Esse líder que vai ajudar as pessoas a crescerem. Porque um grande líder aí nesse caso, esse líder ele vai ter que fazer o quê? Olhar dessas 20 pessoas, quais as melhores características de cada uma delas, o que foi aproveitado ao longo desses anos que vocês foram aí pares, né? E os sonhos, os trejeitos, enfim, tudo que está em volta da pessoa e das pessoas, quer dizer, da equipe como um todo, transformar tudo isso num grande objetivo comum. Exatamente, claro que respeitando as diferenças, respeitando as diversidades, mas incluindo todo mundo nesse processo. Por quê? Na sua equipe não vai ter só uma pessoa que desponta, uma pessoa que entrega resultados extraordinários. Você vai ter gente de todo tipo na sua equipe. Não adianta você querer chegar mudando toda a equipe. Não, eu vou demitir fulano, eu vou tirar agora que eu estou aí na liderança, ou melhor, no cargo, né? Eu posso tomar algumas atitudes que durante muitos anos eu fui olhando e, não é bem assim. Agora é a sua grande oportunidade
de mostrar que essas pessoas, vamos falar só das 20 por enquanto, que essas 20 pessoas podem agregar valor maior. O que vale mais? Você pegar uma ou outra pessoa que você gosta muito do estilo e pôr gás nessa pessoa, ajudar a desenvolver, e tudo mais, e essas duas pessoas representam só 10% da sua equipe. E as outras 18 pessoas? Não é muito melhor que as 20 pessoas da sua equipe cresçam o rendimento? É claro que algumas vão crescer 2%, outras 10%, outras 20%, outras 30%, outras 5%. Quer dizer, o número não importa, mas importa que você consiga, como o novo líder dessa equipe, fazer com que todas essas pessoas se sintam integradas nessa equipe de alta performance e que entendam que, devido à capacidade e esforço de cada uma dessas pessoas, elas vão crescer na organização. Não é só crescer na hierarquia, porque você também pode ter o crescimento horizontal. Exatamente, quando você absorve mais responsabilidades, quando você tem até uma ascensão salarial, mas sem ter o crescimento vertical, sem crescer na hierarquia, mas as pessoas podem fazer muita diferença na organização por causa disso. Então imagina o seguinte, se a sua equipe, se essas 20 pessoas todas performarem muito mais do que performaram, muito mais do que passaram no passado, que performaram no passado, você fará a diferença. Você vai ter que respeitar cada uma delas, né? Nesse momento eu deveria cortar essa parte do vídeo, né? Que essa engasgada que eu dei aí, mas não vou fazer isso não. Eu vou deixar rolar, sabe por quê? Para ser muito mais natural. Você sabe das suas falhas também, não sabe? Então, eu também sei das minhas. Agora, a sua equipe, não se esqueça que ela também sabe das suas falhas. Mas ela também tem que aprender a conhecer as suas habilidades, de desenvolvê-las. Exatamente. Essas habilidades elas ainda não conhecem. Por quê? Porque você era um par delas. Exatamente, você não era uma pessoa ainda que estava na liderança, tanto na liderança nata, como pelo cargo, né? Agora não, agora você tem um certo, entre aspas, poder na mão para poder desenvolver essas pessoas também. Então o que você vai fazer? Você vai listar essas 20 pessoas, uma ferramenta que eu chamo de organogente. Não tem organograma, que são dos quadros lá, das hierarquias, as caixinhas. Então, agora você vai esquecer esse organograma e vai usar o organogente. Você vai colocar lá, pessoa por pessoa, na parede, literalmente. Você vai lá, vai tirar uma foto, vai colocar na parede e colocar as qualidades dessas pessoas. Exatamente. Aleatoriamente. Você não precisa criar uma sistematização nesse primeiro momento. Você vai colocar lá na parede tudo que essas pessoas têm de qualidade. Ponto. É só para você por enquanto, tá? Não é para mostrar para ninguém. Aí você pode ter certeza que o simples fato de você fazer o organogente, quer dizer, colocar todas as pessoas na parede, é muito visual, né? Por exemplo, aqui você está vendo algumas imagens, aqui você está vendo livros, você está vendo outro. Então, imagine o seguinte, você tem o poder da visão. Você olhando, você vai conseguir lembrar de histórias, você vai conseguir lembrar, também vai se perguntar, né? Peraí, essa pessoa é formada em quê mesmo? O que ela está estudando hoje? Então tudo que você for lembrando, você vai escrevendo. Aí no final do dia, depois que você já conversou com a equipe, já bateu papo, já baixou um pouco a poeira e tudo mais, você já tem mais informações. Aí você volta no organogente e começa a colocar muitas coisas, tá bom? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, sim, você vai usar o organograma para quê? Esqueça agora as pessoas, não vai encaixar as pessoas no organograma por enquanto. Agora você vai pegar o organograma e falar o seguinte, bom, o que eu preciso para que a organização cresça como um todo? Esse meu departamento de 20 pessoas, que toda essa equipe seja de alta performance. Exatamente. Aí você vai, coloca na parede, não mais as pessoas, mas aí sim o organograma. Os cargos e as funções. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu preciso de uma pessoa que seja muito veloz e muito antenada aí no marketing digital. Não, eu preciso de uma pessoa muito antenada na parte de logística. Eu preciso de uma pessoa com conhecimento profundo em leis. Não, eu preciso de uma pessoa que saiba, que seja mais um artista. Então, aí você vai colocar no organograma, não é o organogente, tá? Então você põe isso no organograma. Aí nós temos duas situações, né? De um lado, organograma, do outro lado, organogente. Nós vamos juntar os dois, independente das pessoas. Então você vai fazer um gráfico para o organograma, que é o quê? O que você quer para a organização,
né? O que você como líder entende que a organização vai dar os seus saltos, tá? Então você vai colocar aqui nesse gráfico. E você vai fazer o gráfico das habilidades dessas outras pessoas. Então do lado de cá você vai listar 10 habilidades, 10 comportamentos, entre habilidades e comportamentos que você precisa para atingir o resultado. E do lado de cá, você vai pegar as 10 habilidades ou comportamentos que essas pessoas que estão na equipe têm. Você vai juntar tudo. Então nesse gráfico vai acontecer o seguinte, tem algumas pessoas, né? Então, pegar um exemplo prático assim, né? Uma pessoa que você precisa ali de uma pessoa extremamente antenada em marketing digital. Então lá no organograma tá 10, é top. Se você precisa mesmo, precisa de um especialista, de um grande especialista, aí você já montou um cargo, que é um especialista sênior, aquela pessoa que conhece, que já passou por várias empresas, que já conhece profundamente o mercado, né? Então você vai colocar aqui nesse organograma especialista em marketing digital sênior. Aí você vai pegar as 2, 3 pessoas, vamos supor, né? 2, 3 pessoas que estão na sua equipe aqui, no seu organogente, que tenha essa habilidade. Então vamos dizer que o Mário, um exemplo, um chute de nome. O Mário, de 0 a 10 em marketing digital, o Mário tem 3. O José tem 6. E a Flávia tem 8 de marketing digital. Opa, pera um pouquinho, vamos analisar. Aí você tem que olhar para a sua equipe, pera um pouquinho. José, Mário e Flávio, né? José, Mário e Flávio, né? Então, pera um pouquinho, a Flávia, puxa, 8 pontos. Mas você sabe se essa menina já não está saindo da sua organização? Será que os headhunters já não estão atrás dela? Ah, precisa analisar essa situação também. Precisa ver. Então, o que acontece? Vamos imaginar que a Flávia esteja saindo da organização. Você tem lá, vamos pensar no Mário, né? Quanto de investimento e de tempo a sua empresa e o Mário também vai precisar para chegar no 8 da Flávia ou passar dela, né? Ir para 10 assim. Quanto tempo? Aí você coloca lá no papel. Ah, vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Aí você vê, espera um pouquinho. Será que não é melhor então eu segurar a Flávia? É a retenção de talentos. Ah, então eu vou segurar a Flávia aqui. Como é que você segura uma pessoa? Ambiente de trabalho, remuneração, o contexto, crescimento na empresa também. Então você faz toda essa análise, tem que fazer o plano de carreira para a Flávia para segurá-la, né? Então se a sua decisão for a Flávia, ótimo. E aí você vê o que faz com o Mário e com o José também, com as outras não. Ah não, pera um pouquinho, a Flávia saiu, aí você tem que tomar a decisão. Se você vai entrar, vai buscar no mercado alguém e qual a numeração que ele precisa, qual a graduação que ele precisa ter lá de 0 a 10 para marketing digital. Será que é 5? Será que é 7? Será que é 8? E isso você vai fazer com todos os cargos do organograma que você colocou aqui. E vai comparar o organogente. Maravilha! Por quê? Você tem que saber que equipe você tem e o que espera, em quanto tempo vocês têm para fazer tudo isso. Essa vai fazer a diferença aí na sua gestão. Pode ter certeza disso, porque você tem bem analisado toda a questão. Você não pode ir nem a 8 e nem a 80. Você não pode ser binário, nem sim e nem não. Você tem que ter a flexibilidade de lembrar que você está falando de pessoas. E essas pessoas também oscilam no seu rendimento. Exatamente. Pode ser que a Flávia, que nós demos 8 em marketing digital para ela, na hora de entregar os resultados que você está almejando, ela tem uma oscilação que não seja interessante para você. Tem que analisar isso. Então você vai ter que analisar se realmente se vale a pena buscar alguém do mercado, se vale a pena mudar a equipe toda, 20 pessoas de uma vez. Mas, claro que eu estou exagerando, mas só para você ter um cenário, né? Ó, mando as 20 embora de uma vez. Não, eu mantenho as 20 e contrato mais 3. Bom, isso é ilusão, tá? Que as empresas não estão deixando contratar mais ninguém. Mas só para a gente fazer um exercício, né? Não, pera um pouquinho. Eu tenho uma meta de chegar a trabalhar com 10 pessoas, mas 10 pessoas de alta performance. Então no meu quadro eu tinha muitos analistas e agora eu quero especialistas para que o rendimento seja cada vez maior. Então você vai fazendo essa modificação, tá? Então essa é a parte estratégica que você está cuidando, mas tem a parte também das pessoas que estão na equipe. Você acha que essas 20 pessoas não têm 20 cérebros, não têm 20 pensamentos diferentes? Será que o pensamento deles está batendo com o seu pensamento, está batendo com o da empresa? Então isso cabe a um processo de investigação interna. Você vai ter que chegar nessas pessoas, você vai ter que se aliar ao pessoal de RH e perguntar como é que o RH pode ajudar você nessa fase. Muito simples, você procura a área de recursos humanos, cria uma aliança estratégica com a área, tá? Por quê? A área de recursos humanos, ela deveria estar em toda a organização. No seu departamento de finanças, departamento
de produção, em todas as áreas, né? Mas nós temos uma área específica que é a área de recursos humanos, que essa área é uma área que é a grande especialista nisso e pode te ajudar, mas o processo de gestão da sua área é sua, não é do RH. O RH vai te dar suporte, tá? Vai ser um forte aliado aí para você, tá bem? Então assim, voltando, nas 20 pessoas que têm cérebro, que pensam, o que você vai precisar fazer? Aliar todos os objetivos pessoais dessas 20 pessoas com os objetivos da organização. E nada melhor do que o que fazer com isso, que é você expor claramente o que é para cada pessoa fazer, no seu tempo certo, da sua forma correta. E você tem que passar passo a passo para essas pessoas. O grande problema de líderes, de pseudos líderes, que na verdade são chefes, eles pensam muito, analisam a estratégia, mas na hora de se comunicar com a equipe são fracasso total. Não consegue passar essa mensagem, né, e pontuar claramente o que cada um tem que fazer. Tá bem? Então a sua missão como novo líder, né, como um líder diferenciado é criar um ambiente propício para a evolução das pessoas e a evolução da organização. Crie alianças estratégicas, conheça cada uma das 20 pessoas que estão ao seu lado e depois cuide para que tenha uma relação interdepartamental também, para que o que foi plantado na sua área seja espalhado para a organização como um todo, porque aí já é só outra fase da carreira, certo? Aquele salto na carreira. Tá bem? Um grande abraço para vocês!